Amém. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Please the Lord. Aleluia. Abra suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 9. Diga para seu amigo que está do lado aí, diga assim: seja bem-vindo. Que bom que você está aqui. E pergunte a ele: tem algum teu irmão que está faltando? Cadê ele? São duas perguntas que Deus faz para nós. A primeira pergunta é: onde tu estás? Diga comigo: onde tu estás? Primeira pergunta é para nós: onde tu estás? Segunda pergunta: cadê teu irmão? Localize-se e depois localize seu irmão. Amém? Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 em diante. Posso ler? Mas digo isto: aquele que semeia pouco também pouco ceifará. E aquele que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre e em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Enquanto em tudo enriqueceis para toda a liberalidade, a qual por nós reverte em ações de graças a Deus. Porque a ministração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus. Amém? Vocês entenderam alguma coisa? Eu não entendi nada. Mas vamos ver se a gente entende daqui para frente. Vamos ver se a gente consegue falar sobre esse texto. Eu quero falar com vocês hoje sobre destruir o espírito de pobreza. Eu não vi nenhum glória a Deus, nenhum aleluia. Meus irmãos já estão todos estribados, ricos. Por isso não estou nem aí com dinheiro, nem com nada. Aleluia. Então eu falo, vamos aprender sobre destruir o espírito da pobreza, os irmãos. Que espírito de pobreza? Não conheço. Nunca passou lá em casa. Não sei, né? Não conheci não. Eu entendi que vocês ainda estão dormindo, ainda estão adorando. Volte para a terra. Sei que vocês foram lá no trono de Deus, mas volta para cá, vamos conversar um pouquinho. Vamos falar sobre destruir o espírito da pobreza. Eu ouvi duas palavras essa semana que me chamou a atenção. Uma foi o Oswaldo, que está ministrando aqui o curso de Caminho da Honra, né? Às segunda-feiras, para toda a igreja. E segunda-feira passada, essa segunda-feira dessa semana, foi o Oswaldo que ministrou. E ele citou o exemplo de uma igreja que começou no lixão. Você imagina o que é uma igreja começar no lixão? Estão comigo? Irmãos, isso é contra todas as estatísticas, contra todas as probabilidades, contra tudo e contra todos. Uma igreja que começa no lixão, armando uma tenda para congregar os crentes debaixo dela. Eu acho isso fantástico, né?
como que Deus faz. Porque assim, é muito lógico você começar uma igreja num local de muita fartura, de muita abundância, né, de muita gente próspera. É até lógico, faz sentido, porque você começa de um lugar muito rico para você alcançar os menos favorecidos, né? Se a gente começa dos menos favorecidos, a lógica é que não vai ter recurso para você sair nem dali. É ou não é? Se não faz sentido para você, não, para mim faz. Então, mais uma igreja que começou no lixão. E o Oswaldo estava comentando então sobre essa igreja, depois de muitos anos. Essa igreja hoje, não sei se na época, né? Ele estava lendo o exemplo dessa igreja há alguns anos atrás. Essa igreja tinha nada mais, nada menos do que 50 mil milionários dentro dela. Diga para mim se isso não é glória. Uma igreja que é de gringo, uma igreja que é de afortunados, natural que haja 50 mil milionários. Mas uma igreja que começou no lixão ter 50 mil milionários não é brinquedo. Amém? Agora, o que eu acho interessante é que provavelmente esses 50 mil milionários, alguns deles vieram milionários, mas muitos deles se formaram milionários dentro da igreja. Esses irmãos descobriram alguma coisa que faz romper a costela da escassez, a costela da miséria. E eu tenho certeza que esse segredo está escondido aqui. O objetivo do espírito de pobreza é manter o povo de Deus debaixo de opressão e debaixo da miséria. Esse é o objetivo do espírito de pobreza, manter o povo de Deus debaixo de opressão e debaixo de miséria. Entretanto, é interessante que nós saibamos, é essa porventura a vontade de Deus para o seu povo? Não é. A igreja foi enganada durante muitos anos com o conceito de que, para sermos da vontade de Deus, a gente precisa ser muito pobre. Porque não é possível você ser farto de recursos e o coração ser de Deus. Esse era o conceito que foi vendido para a igreja durante séculos. E quem entrava na igreja tinha um conflito quando estava prosperando, porque não está certo prosperar. Vocês estão comigo? Esse era o conceito que foi estabelecido na mente de muitas pessoas e ainda hoje, estabelecer isso, falar isso na igreja, dinheiro na igreja, é problema. Porque dinheiro é carnal, não é espiritual. Só que não. Dinheiro é uma questão importante e é vontade de Deus que os seus filhos prosperem e avançam e cresçam. O único cuidado que precisam ter é onde está o seu coração. E é sobre isso que nós vamos falar. Onde está o seu coração? Cadê você? E cadê seu irmão? Onde você está? Ok? Então deixa eu falar. Sim, eu estava falando sobre, primeiro exemplo, foi o Oswaldo que citou aqui, e me chamou muita atenção esse exemplo que ele citou. Uma igreja começa no lixão. E no desenrolar da sua história, essa igreja tem 50 mil milionários. Não é para nós termos falta de absolutamente nada. Eu quero na igreja milionários. Se você tem problema com milionário, então acho que você tem que pensar direitinho. Eu não tenho problema com milionários. Eu acho que você perdeu uma chance de dizer, Deus, eu vou ser esse daí. Eu disse, eu não tenho problema com milionários aqui. E você está dizendo, Deus vai mandar. Eu disse, não, Deus vai levantar. Deus vai levantar. Eu quero nessa igreja milionários, eu quero nessa igreja engenheiros, eu quero nessa igreja mestre de obras, eu quero nessa igreja advogados, eu quero nessa igreja especialistas, médicos, cirurgiões, empresários. Nós temos um projeto adormecido na igreja chamado de empreendedor. Esse projeto tem o objetivo de levantar pessoas para que essas pessoas sejam mantenedores do reino de Deus.
É um projeto que está adormecido, porque precisa ter alguém apaixonado com esse coração certo para liderar esse projeto. Eu sei como é que esse projeto tem que funcionar, só que eu não posso tomar conta de tudo. Eu tenho que estabelecer liderança e liderar os líderes. Vocês estão comigo? Senão eu não faço nada. Então, o meu trabalho é com líderes, não é fazer tudo. Trabalhar com os líderes. Estamos faltando, temos líderes em vários departamentos na igreja, mas esse é um que está adormecido. E Deus vai levantar alguém que vai trabalhar com empresário. A irmã que vende pipoca vai virar empresária no ramo de pipoca. A irmã que faz docinho, a irmã que faz din-din, né, irmã? Vai se transformar em empresárias do ramo de din-din. Não sei se tem esse ramo, mas a gente cria. Irmãos, eu creio. Jesus falou assim, quando ele abriu a Bíblia, quando Jesus foi começar seu ministério, ele começou com as seguintes declarações: o Espírito do Senhor está sobre mim. Olha só a declaração. Jesus, depois de foi batizado no Espírito, foi conduzido pelo Espírito ao deserto, foi tentado pelo diabo, saiu da tentação, entrou na igreja, pegou a Bíblia, abriu-a no texto que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, ele me ungiu para. Para quê? Primeira declaração é para anunciar as boas notícias aos pobres. Que boas notícias são essas? Agora raciocina comigo. Um pobre é pobre, está lascado, tudo quebrado dentro da casa dele. E eu chego lá com uma boa notícia e digo: olha, meu amigo, Deus te ama, enviou Jesus para salvar você, mas fique tranquilo. Porque essa dor, esse sofrimento, essa escassez, é só que, quando você for para o céu, nada te faltará. Eu pergunto, qual foi o consolo que houve? O senhor quer dizer então que eu devo morrer primeiro para mim ter esse consolo? Eu resolvo já. Porque se eu vou ter consolo apenas quando eu morrer, então quando eu for para o céu, então tudo bem. Quer dizer que o evangelho funciona quando eu for para o céu. Aqui não funciona? Não. Jesus, quando disse: o Espírito está sobre mim, ele me ungiu para anunciar boas notícias aos pobres. E quais são as boas notícias? Tem boas notícias para os pobres. E as boas notícias que tem para os pobres é: suas cadeias foram rompidas. O seu tempo de choro e angústia acabou. O choro e cinza vai ser substituído por uma coroa. A lágrima e a angústia será substituído por gozo, louvor e ações de graças. Por causa de Jesus, uma boa notícia está sendo anunciada, e essa notícia diz: você foi feito carvalho de justiça, plantados pelo Senhor, e florescerá na presença do Senhor. Plantação particular do Senhor, carvalho de justiça. Eu gosto dessa expressão, isso é Isaías 61, que é o texto que Jesus leu em Lucas capítulo 4, versículo 18 em diante. Carvalhos de justiça, é muito interessante essa expressão, carvalho de justiça, por quê? Porque diz que o carvalho ele é uma árvore que leva 100 anos para alcançar a sua plena maturidade. É uma árvore que não se forma rapidamente. Entretanto, depois de formada, não há quem derrube. Ela é muito dura, ela é muito resistente, ela é muito forte. Amém? Então veja, em Jesus foi formado carvalhos de justiça plantados pelo Senhor e vai florescer em sua presença. Então veja, o primeiro anúncio de Jesus foi: vá e pregue aos pobres. A transformação que o Evangelho traz, ela tem implicações na vida prática. A dor que Jesus quer remover não é uma dor apenas da eternidade, é uma dor presente. O sofrimento das pessoas são presentes. Elas precisam receber conceitos, elas precisam receber ideias e, baseado nessas ideias, se tornar produtivo e se tornar próspero naquilo que o Senhor as criou para ser. Não está no calendário de Deus a pobreza. A pobreza é uma anomalia. É anormal, não é correto, não é certo, ela não deveria existir. A pobreza ela veio a existir por causa do pecado.
Adão pecou. E quando pecou, a Bíblia fala, a terra, por causa do teu pecado, fechou a mão. E por causa disso, comerás o fruto do teu trabalho com o suor do teu rosto. Entretanto, não era essa a vontade do Senhor. Isso foi consequência de um pecado. Agora eu pergunto, Jesus veio e nos resgatou do nosso pecado? A dívida do pecado foi pago? Se a dívida do pecado foi pago, é certo que a bênção também seja restaurada. Aleluia. E a bênção restaurada do jardim é, de toda árvore, coma livremente. De toda árvore, coma livremente. O que é isso? Sem escassez, sem falta, suprido. Estão comigo? Muito bem. Entretanto, a outra palavra que eu ouvi foi do Ismaías. Primeiro foi Osvaldo. A outra que eu ouvi foi de Ismaías. Ismaías pregou na célula de Mudubim, na casa do seu Ivan. Acertei? Na casa do seu Ivan, uma família profética. Deus está trabalhando ali, um celeiro de profetas naquela casa e profetizas. Deus está trabalhando, nós cremos plenamente no que Deus está fazendo ali. Mas Ismaías estava pregando. E ele citou, na sua fala, não foi um texto que ele leu, mas ele citou, João 10, 10. O ladrão não vem, senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Vamos dizer junto, o ladrão não vem, senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Repete isso comigo. Eu vim para. Para quê? Para que Jesus veio? Isso é Jesus falando. Eu vim para. Eu vim com uma missão, eu vim com um objetivo. Eu vim com um encargo, eu vim com uma missão, eu vim fazer algo, realizar algo. E o que é esse algo? Que você tenha vida. E a sua vida seja uma vida abundante. Querido, se você troca a vida com Deus pela vida do mundo, você não experimentou Jesus ainda. Se você troca Jesus pela vida do mundo, você não sabe quem é Jesus. Porque uma vez provando a vida eterna, nunca mais você desejará o que está lá fora. Jesus disse, eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. Irmãos, isso aqui é vida eterna. Jesus veio para que você tenha vida eterna. Essa palavra, vida eterna, significa ter a vida do próprio Deus. É traduzido isso aqui também como salvação. A vida do próprio Deus. Eu vim para que você receba a vida do próprio Deus. A palavra traduzida no Antigo Testamento, para essa palavra aqui, é a palavra shalom, que significa nada quebrado, nada faltando, nada rompido, tudo perfeito, tudo prosperando. O que Jesus está dizendo é, eu vim para que toda rachadura na sua vida feche. Eu vim para que tudo aquilo que está quebrado se emende. Eu vim para que você seja cheio da vida do próprio Deus. E cheio da vida do próprio Deus, não conhece escassez. Você sabe quem trouxe a mensagem da escassez? Não foi Deus, foi a serpente. A palavra do Senhor para o homem foi, coma de toda árvore do jardim. Coma livremente, se farte. Esse é o conceito de Deus, ampla suficiência. Nada faltando, nada quebrado, tudo suprido. Mas quando veio o tentador, ele trouxe um outro conceito. E o conceito que ele trouxe foi
foi isto que Deus disse: não comerás de nenhuma árvore do jardim. O conceito de escassez não é de Deus, é do cão. O conceito de Deus é: coma livremente, tenha em abundância. Não existe dor pior para o coração de um pai ele abrir a geladeira, se é que tem geladeira, e não ter dentro de sua geladeira o que precisa para suprir os seus filhos. É assim ou não? Essa semana mesmo, encontrei um paizinho aqui, em frente ao Cometa. Eu tinha ido no cartório resolver alguma coisa. E quando eu ia saindo, o homem olhou para mim e disse: tive uma revelação. Só faltou dizer isso. É você. Contou a história dele, saiu para procurar emprego, entregar currículo, morava na Barra do Ceará, estava sem dinheiro para voltar. Mas se desse dinheiro para ele ir até o centro de lá, ele ia a pé, para a Barra do Ceará. O que é aquilo ali? É um pai. É um pai com a carência, a escassez e a falta batendo a sua porta, e ele não tendo como suprir. E ele sai sem saber se vai conseguir a busca de uma solução para o seu problema, não importa se vai voltar de pé, não importa se vai voltar, não importa se vai comer, não interessa. Eu preciso conseguir algum modo, recurso para suprir a minha família. Coloquei ele no carro, deixei ele na estação, paguei sua passagem e dei dinheiro para que ele fosse para casa e comprasse, talvez desse comprar alguma coisa para o seu filho, não sei. Mas o fato é que essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que uma vez que você conheceu a Jesus, o Espírito derramou uma unção para que cadeia seja rompida, para que cegueira seja desfeito, para que estrutura seja desmantelada, para que espírito de pobreza seja quebrado, porque não está certo a escassez. A escassez, ela pode ser uma circunstância para você aprender a depender de Deus. Mas ela não pode ser contínua, ela não pode ser constante, ela não pode ser uma rotina, ela não pode ser algo que não muda. Ela só pode ser pontual. Estão comigo? Pontual. Fora disso é anomalia, precisa ser revertido em nome de Jesus. Então veja, esse texto está dizendo que eu vim para que você tenha vida e a sua vida seja uma vida abundante. Estrutura sendo sarada em todos os cômodos da sua história e da sua vida. Jesus está entrando em cada cômodo que a luz de Deus entra, a restauração tem que chegar. Eu gosto de uma expressão que um pregador disse assim. Ele disse assim: o que importa não é o tanto que você tem do Espírito Santo. Ele disse: o que importa é o tanto que o Espírito Santo tem de você. Vocês estão comigo? Olha só a diferença. Ele disse: não importa o quanto você é cheio, importa o quanto o Espírito tem em você. Ou seja, em quantos cômodos ele entrou. Em quantos lugares estão fechados para o Espírito Santo. Porque onde ele entra, restauração tem que chegar. O Espírito, ele é o implantador do reino de Deus. Quem estabelece o reino é o Espírito Santo. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou: quando vocês orarem, orem desse modo, dizendo: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E o que mais? Se estabeleça a tua vontade aqui na terra, assim como é no céu. Irmãos, olha qual é o objetivo de Deus: transformar a terra do jeito como é no céu. Imagina o que é isso. Imagina o que é isso. Isso é evangelho. Jesus diz: o Espírito me ungiu para você pregar o evangelho ao pobre, dizendo: Deus quer estabelecer na sua vida do jeito como é no céu. Quem é que faz estas coisas acontecer? O Espírito. Então, à medida que o Espírito vai entrando nas dimensões das nossas vidas, luz vai chegando, e estruturas vão sendo mudadas e demolidas. A unção
Está escrito em Isaías: a unção despedaça o jugo. Fardos, pesos, cadeias são rompidas por causa da unção. A unção chega, o Espírito me ungiu, para. Estão comigo? Glória a Deus. Então, olha só que coisa maravilhosa. Uma igreja no lixão, agora 50 mil milionários. Só pode ser Deus. Você quer ser milionário? Deixa eu ler com você um texto, vou ver se eu ainda chego no último texto. Eu comecei do final para o começo. Meu objetivo é chegar naquele texto que eu li no início com vocês. Mas antes de chegar lá, deixa eu ler com você esse texto aqui. Mateus capítulo 6, versículo 19. Eu estou falando sobre destruir o espírito de pobreza. Espírito de pobreza. Onde tem morte, chega vida. Olha o que está escrito aqui, Mateus 6,19. Jesus falando assim: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o teu coração. A lâmpada do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso, será cheio de trevas. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas serão? Versículo 24 é onde eu quero chegar. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de se dedicar a um e desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e às riquezas. Aí você diz: poxa pastor, aí o senhor me deixou confuso agora. Porque o Senhor está dizendo que Deus quer me enriquecer. E agora o Senhor está dizendo que não busque tesouros, porque onde estiver o seu tesouro está o seu coração. Bote tesouro no céu, porque o ladrão não vai roubar lá. A questão fundamental aqui é: em quem você crê? Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Se você corre atrás do dinheiro, o dinheiro corre de você. Mas se você corre para o Senhor, o dinheiro corre para você. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Se esse alicerce não está fundamentado, a riqueza destrói o homem. A sua própria cobiça o destrói. Esse texto aqui está dizendo assim: os olhos, a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será cheio de trevas. Se portanto a luz que em ti há são trevas, essas trevas são muito grandes e elas vão aumentar. Outro dia eu estava numa determinada casa e chegou um homem contando que apareceu um outro homem querendo vender uma bicicleta. Bicicleta toda no rolamento, custava muito dinheiro. E o homem queria vender por 200. Ele disse: eu vendo por 190. Eu compro por 180, na verdade. Coisa assim, compro por 180. E o homem disse: só vendo por 200. Mas a bicicleta valia muito mais. Eu dou por 180, não por 200. Moral da história, a suspeita era que a bicicleta era roubada. A bicicleta não era do cidadão que estava vendendo, do cidadão que estava vendendo. Era de um outro dono, que ele pegou emprestado. E queria repassar aquela bicicleta
por 200. Mas a bicicleta valia muito mais. Mas o outro disse, só dou 180. E o documento? Não tem o documento não tem nada não, conheço quem faz. Eu digo, amigo, qual é a diferença entre o que rouba e o que compra o produto roubado? É chato a gente, porque a gente chega com lição de moral na vida dos outros, né? Mas o que é que eu estou falando? O que é que eu estou tentando? Eu estou querendo quebrar o espírito da pobreza que está estabelecido nesse indivíduo. Ele acha que porque está comprando uma bicicleta roubada por um preço muito inferior, ele acha que está tendo grande vantagem, quando na verdade ele está empobrecendo. Essa é a costela da miséria. Jesus está dizendo, se os teus olhos forem maus, se os teus olhos forem cheios de cobiça, se os teus olhos forem cheios de erro e de engano e de dolo, haverá trevas dentro de você. E quão grandes serão as tuas trevas. É uma mentira plantada na mente que diz, se você roubar, você enriquece. Jesus está dizendo, cidadão, preste atenção. Você vai ter que tomar uma decisão na sua vida, em quem você confia. Nas riquezas ou em mim. Porque você não vai poder servir a dois senhores. Ou você serve a cobiça do seu coração, ou você serve a mim. E se você serve a mim, os seus princípios são diferentes, seus valores são diferentes, sua conduta é diferente, sua fé é diferente, sua postura é diferente. Porque o seu recurso vem do Senhor. Seu recurso não vem de produto de roubo, seu recurso não vem de produto de cobiça, seu produto vem do resultado do seu trabalho. E a Bíblia fala, Deus falou que onde você colocar as suas mãos, eu farei prosperar. Você acredita nisso? Que há prosperidade em suas mãos? Você acorda de manhã e diz, eu sou um derrotado. As coisas não fluem na minha vida. Está dando tudo errado. Jesus disse, cidadão, você vai ter que decidir em quem você confia. Em mim ou no dinheiro? Porque se nós confiarmos no dinheiro, nós vamos confiar no quanto nós temos na nossa conta bancária. Ou o tamanho do cheque que vamos receber ao final do mês. Se confiamos no Senhor, não dependemos dessas coisas. Dependemos dEle. Ele está dizendo, você vai ter que definir em quem você confia. Estão comigo? Ajunte para vocês tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome. E o ladrão não rouba. Porque onde estiver o seu coração, ali também estará o seu tesouro. Muito bem. Então esse texto está dizendo o seguinte, em quem que você vai confiar? Eu estou dizendo que o objetivo do espírito da miséria é manter o povo de Deus oprimido. A influência desse espírito, ele pode estar relacionado a tudo. Desde a qualidade do nosso casamento, até a unção que temos no ministério. Bem como a escassez de qualquer outro recurso que precisamos para fazer o que fomos chamados a fazer. Presta atenção. A influência do espírito de pobreza está relacionado a tudo. Desde a qualidade do nosso casamento, até a unção que nós temos no ministério. Está relacionado à escassez de quaisquer outra natureza. Vou citar um exemplo para você entender o que eu estou dizendo. Eu já perdi você ou ainda está fazendo sentido o que eu estou dizendo? Ficou cansado? Dá glória, vaso! Ora mais! Vamos dizer glória a Deus de novo? Ficou bonito. 1, 2, 3 e... Aleluia! Diga, eu estou aprendendo. Como vencer? O espírito de miséria. Aleluia. Aleluia.
Talvez você olhe para você e diz, não, pastor, já estou suprido. O seu vizinho está? Está ou não? Ou você passa e o seu vizinho está chorando, ou que o filho dele não tem o que comer. Se você é próspero, ao seu redor será próspero. Quando você mudar daquela casa, os seus vizinhos dirão, quando aquele homem morava aqui, era diferente. Você crê nisso ou não, vaso? Isso é reino dos céus. O reino dos céus é Pai nosso, não é Pai meu. O pão nosso não é o pão meu. O suprimento que o Pai derrama, nós vamos ver aqui, é abundante, não é escasso, transborda. Deus multiplica 12 pães, 12 cestos, que transborda. Não é só para você comer. Ele pega 5 pães e 2 peixes e diz, come. Mas quando você terminar de comer e estiver farto, o Senhor diz, vai transbordar, vai transbordar, vai transbordar para a direita, para a esquerda. Leva os cestos no caminho. E o faminto que você encontrar, dá para ele também, porque é pão do céu, é multiplicado pelo céu. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, manda pão para nós. E o reino se estabelece. Quando a gente fala de ficar rico, a gente pensa no nosso carro, na nossa mansão, e Deus pensa nos filhos famintos, precisando dos filhos de Deus, cheio de recursos, e dizendo, você não vai ser mais pobre, se morar perto de mim, não. Vai ser suprido, o que Deus derrama sobre mim, espalhadarrama pelo chão. Aleluia. Glória a Deus. Então veja, a influência desse Espírito pode estar relacionado a tudo, inclusive na qualidade do nosso casamento. Eu li um testemunho de um caso, sobre um caso de um rapaz, neto de pastor, filho de pastor. Olha só que situação. Era um jovem ministro, também pastor. O avô era pastor, o pai era pastor e ele era pastor. Só que esse garoto estava passando por uma situação muito especial. Esse garoto já tinha pastoreado 2 igrejas e essas igrejas não prosperavam. Nenhuma, primeira não funcionou, mudaram ele de igreja, a segunda também não funcionou. Botaram esse jovem para trabalhar num departamento, também não prosperou o trabalho dele. O fato é que ele já estava no 5º empreendimento que colocavam ele à frente. E nesse último era numa rede de televisão que a igreja tinha. E o pastor que era responsável por aquela rede de televisão chamou o rapaz e disse, eu vou ter que lhe demitir. Porque não está funcionando. Você não está gerando resultado, eu não posso manter você aqui. Demitiu o rapaz. Passaram-se os dias, esse rapaz e a esposa dele chamaram esse pastor para jantar na casa deles. Quando o pastor chegou, a esposa estava muito bem arrumada, uma mesa muito bonita, bem posta, e o pastor não tinha como não elogiar, não é? Elogiou a mesa bonita. Enquanto o pastor elogiava, o rapaz interpelou o elogio e disse, graças a Deus, porque vocês vieram, porque hoje a gente vai ter uma boa comida. O pastor ficou vermelho, meio sem graça, e continuaram. Daqui a pouco lá vinha a irmã trazendo um suco numa jarra muito bonita, muito bem preparada, ele elogiou a jarra. Disse, minha irmã, que primor, que coisa linda. Aí ele disse, ela só está calçada hoje porque vocês vieram aqui, mas ela não costuma calçar não. E ele ria dessas bobagens que ele dizia, só colocando a pobre da menina para baixo.
O pastor se entreolhava ali com a esposa, e foram mantendo ali as conversas, e o pastor foi percebendo que cada elogio que ele fazia à esposa, cada observação que ele fazia, ele arranjava um jeito para depreciar aquela mulher. Terminaram o jantar, o pastor foi conversar com ele e descobriu que aquele rapaz, além dessas coisas, ele também era um indivíduo que não dizimava, não dava dízimos. Aí o pastor, observando aquela situação dele, disse: meu amado, está muito claro a razão do travamento na sua história. Muito claro o porquê você não deslancha, o porquê que as coisas não funcionam, o porquê que as coisas não acontecem. Primeiro princípio que você está quebrando: se você não tratar sua esposa como herdeira da mesma graça que a sua, suas orações não são respondidas. Então nem adianta. Ou você pensa que a sua esposa não tem pai. O mesmo pai que é seu pai também é pai dela. E você acha que o destratamento que você dá a ela, o pai fica... Irmãos, você imagina, eu já disse para minha filha... Foi ou não foi? Já disse para minha filha, você não está nem besta, você não é nem besta de tratar a minha filha com qualquer tipo de desrespeito. Violência, então, vai morrer, não tem... Lau, se levanta aí, Lau. Vem cá. Meu irmão. Olha, você já sabe, né? Então. Camarada desse mexer com a minha filha, como é que é o negócio? Cadê ele? Não vai prestar, não vai prestar. Obrigado, irmão. Obrigado. Eu tenho que mostrar, né? Que é para poder a pessoa entender o conceito. Então, assim, né, se for o João Vitor, é porque, por enquanto, ele é só candidato, quem sabe Deus, né? A coisa ainda tem muito chão ainda para correr. Pois bem, mas mudando a história, prosseguindo, já expliquei para ela sobre ela se valorizar como mulher e se posicionar. Porque existem coisas que são intoleráveis. Sabe o que é intolerável? A Bíblia chama isso de abominável. Intolerável é abominável. Deus abomina. É algo impossível de acontecer. Não pode acontecer em hipótese alguma. É a história da violência contra mulher. Minha filha, eu já disse, se posicione. Uma vez João Vitor inventou de trocar um WhatsApp com quem não devia. Pau desceu. Pau desceu. Eu digo, pois desse mesmo jeito, você tem que se posicionar com relação à violência. Seja psicológica, porque tem violência que é física, a agressão, e tem a violência psicológica, que a pessoa destrói falando, deprimindo, oprimindo. É violência tão danosa quanto a física, é a psicológica. E todas elas são desprezíveis, abomináveis. O que era que esse cara fazia com a sua esposa? Toda a oportunidade que ele tinha, colocava ela para baixo. Toda a oportunidade que ele tinha, desmerecia. Você acha que Deus está à toa nessas coisas? O garotão tentava avançar em tudo e não avançava, não prosperava, não rompia. E o pastor veterano disse: ei, meu chapa, se você quer romper com essas coisas, vai ter que mudar, vai ter que amar a sua esposa. Vai ter que honrá-la, porque ela tem pai.
Ou você acha que você não é herdeiro da mesma graça que ela, que você é melhor em alguma coisa que ela? Herdeiro da mesma graça. Tanto filho quanto ela é. E pode ter certeza, irmãos, que Deus defende. Uma hora, o pau canta para cima dessa pessoa. O abuso que esse faz com ela, um dia vai chegar uma pessoa que vai fazer a mesma coisa. E bem feito. Eu me lembro de um exemplo que aconteceu com meu pai. Meu pai era baixinho, crente. Oh, Jesus. Vocês não ouviram nada? Meu pai era baixinho. Trabalhava em oficina fazendo portões, portas da fazenda lá no interior. E tinha um cara que gostava de fortão, de humilhá-lo, né? E aí você sabe que o crente ele se preserva para não causar escândalo, aquela coisa toda. Mas afrontado, humilhado, tal. Ele orou ao Senhor acerca daquela situação. Quando de repente se ouviu uma notícia naquele povoado, um homem aleijado, eu acho que só tinha um braço, se não estou enganado, deu uma surra de cacete naquele homem fortão, que foi vergonha diante de todo mundo. Irmãos, aquilo não é normal. Um aleijado bater num fortão, meu querido, é complicado isso. Só pode ter havido alguma interferência de anjo ali, para poder aquele negócio funcionar. Mas diz que o cara ficou bem esmagadinho. O que eu estou falando é que se a pessoa planta, um dia você colhe. Alguém vai fazer direitinho, ok? Então veja, por que aquele cara não prosperava? O modo como você trata a sua esposa, trate-a como rainha, trate como princesa, trate como alguém que merece honra. A gente fala muito de mulher se submeter ao marido, fala muito sobre filho se submeter aos pais, e com relação à honra desse cidadão. Ele é dever dele honrar e proteger a sua esposa, é dever dele honrar e proteger seus filhos que estão debaixo do seu comando. O pastor disse, queridão, a primeira coisa é essa. Conserte seu relacionamento com a sua esposa. A segunda razão por que você não está prosperando, você não dizima. O que nós estamos tendo aqui? O fato de você não honrar com o dízimo significa dizer o quê? Que você é muquirana? Alguma coisa do tipo. Não é generoso? Pois bem, essa falta de generosidade está transbordando para dentro de casa com a esposa e com os filhos. Sem que você perceba que uma coisa tem relação com a outra. Ok? Assim como não sou generoso com relação a Deus, eu não sou generoso com relação a minha esposa, meus filhos e as demais coisas. Eu não sou generoso no meu trabalho, eu não sou generoso com os meus colegas, eu não sou generoso com os meus amigos. A falta de generosidade começa a se espalhar e os frutos dela começam a vir. Quando você é generoso com a sua esposa, generosa nos elogios, generosa nos cuidados. Você é generoso com o filho, é generoso com o funcionário, é generoso com o seu amigo. Aí de repente você está cercado de pessoas que te amam e você diz, o que é que eu fiz? Nada. Só fui generoso. E você sabia que o justo, ele não percebe quando faz justiça? Você lembra? Tem aquele caso que Jesus fala que no último dia Jesus se sentará no trono e vai julgar as nações. E ele vai dizer assim, apartar um para a direita, outro para a esquerda, dizendo, porque eu tive fome e você não me deu de comer, tive sede e você não me deu de beber, estava nu e você não me vestiu, se aparte de mim. Ele fica do lado esquerdo. Aí ele chama um outro grupo e diz, venham para a minha direita, porque eu tive fome e eu te dei de comer, eu tive nu e você me deu de vestir. E eles vão perguntar, mas quando foi que eu fiz isso? Ou seja, era natural fazer. Eles nem percebiam que faziam. Percebe? Não é tipo assim, eu vou ser generoso agora. Não, é um hábito, é normal, ele nem se percebe que fez. É o hábito dele, você percebe? Eu fiz isso. Quando foi? Aí Jesus diz, sabe aquele que você ajudou quando ninguém estava vendo? Eu vi. Sabe aquele caso? E eu fiz? Fez. Aí o Senhor diz, passa para a minha direita, entre para o reino do Senhor e desfrute. Você percebe, irmãos? Isso são pessoas que romperam
a costela da pobreza, romperam a costela da escassez. Não estão confiando nos recursos, estão confiando no doador dos recursos. Eu posso viver dependendo do meu salário e eu posso viver dependendo do Senhor. Vai ter muita diferença nos resultados. O que normalmente vai acontecer é multiplicação. Normalmente o que vai acontecer é multiplicação. Um salário tão pequeno e eu faço tantas coisas. Como que pode? Não é não assim que acontece? E aí você tem um outro que ganha tanto, mas vive endividado. Essa semana mesmo, não sei quem estava me falando de um alto funcionário de uma determinada empresa que ganha 150 mil. Mas antes de terminar o mês, está pedindo não sei quantos mais emprestados para poder terminar o mês porque não deu. E tem um irmão ganhando salário, que dá dízimos e oferta e ainda abençoa pessoas e faz tudo e compra. Eu digo, como é que pode? Existe um processo da multiplicação, queridos. Processo da multiplicação. Ô, papai. Então, a influência desse espírito afeta a qualidade do casamento, afeta inclusive a unção do ministério para servir a Deus e afeta também a escassez em outras áreas. Deixa eu te contar aqui só esse pensamento, eu vou ver se eu consigo terminar aqui. Vem para cá, Ministério do Louvor, vamos lá. Faz de conta que vamos terminar, vamos cá. Olhe bem, o objetivo do espírito de pobreza não é apenas nos manter longe das coisas, mas nos manter longe da vontade de Deus. Repete isso comigo. O objetivo do espírito de pobreza não é apenas nos manter longe das coisas, mas nos manter longe da vontade de Deus. Para esse objetivo, não, aqui é eu. Para esse objetivo, o Espírito pode dar até riquezas, mas nossas vidas serão vazias e cheias de preocupação, e vamos viver como se fôssemos pobres. Estão comigo aqui? Presta atenção. O objetivo do espírito de pobreza é nos manter longe daquilo que desejamos. Mas o mais importante que ele quer alcançar é nos manter longe da vontade de Deus. E para nos manter longe da vontade de Deus, ele pode até nos dar riquezas. Mas nós vamos viver como éramos pobres, cheio de dinheiro. É engano, você percebe? É enriquecer sem Deus. Era o que Jesus estava dizendo em Mateus capítulo 5. Enriqueça comigo. Junte tesouros no céu. Não deixe que as suas riquezas sejam o seu Senhor. Deixa eu ser o seu Senhor. Porque não pode haver competição. Ou você crê em mim, ou você crê nos seus recursos. Irmãos, isso não é fácil fazer. Vocês estão compreendendo? Isso não é fácil fazer. Eu vou lhe citar exemplo. Quantas pessoas gostariam de servir a Deus no ministério? Gostaria de ser pastor? Gostaria de ser missionário? Gostaria de viver para Deus? Mas não o fazem. Por quê? Porque vão ser pobres. Eu sei que no mundo tem uma fama de que pastor é rico. Mas aquilo é balela, é uma outra mentira. Se a gente for ver a quantidade de pastor pobre que tem, meu irmão, o sangue de Jesus tem poder. Por que você acha que poucas pessoas querem ser pastor? Tem algumas piadinhas que dizem assim, eu vou botar uma igreja. Pois bota, desgramado. Bota. Eu estou precisando de um monte de pastor para Acaracuzinho, Novo Oriente, Alta Mangueira, Pacatuba. 12 pastores. Novo Oriente, Guaiúba. Estou precisando de um monte de pastor. Cadê eles? Eu treino. Eu ensino. Sem problema. Por que muitos deles não querem? Porque para fazer isso tem que abrir mão de faculdade. Tem que abrir mão de carreira. Tem que abrir mão de salário. Tem que viver por fé. E quando fala disso, eles fazem. Não.
O que é isso? Com toda frieza, queridos, eu estou falando de mim também, porque esse é meu conflito. Sempre foi. Desde que eu me entendo por gente, esse é meu conflito. Se lançar em Deus. De peito aberto para se lascar. Vocês estão compreendendo? Porque é assim que funciona. A Bíblia diz, como águia guia os seus filhos, assim o Senhor. Amados, isso é muito lindo. Muito lindo. Como a águia guia os seus filhos, assim o Senhor faz com seus filhos. E vocês sabem que a águia constrói o seu ninho em cima da rocha, muito alto. Depois os filhotes crescem. E a águia diz, está na hora de voar. E elas não querem voar. Então, a águia começa a remover os capuchinhos de algodão que ela colocou e os espinhos começam a aparecer. E a águia é impulsionada para fora do ninho. E quando ela é impulsionada para fora do ninho, o que é que existe? Um grande precipício. E qual é a ideia? Você vai se esparramar. Você vai se quebrar toda. Se você pular do ninho, você vai se esparramar toda. Mas a águia está vendo. E na hora que os espinhos são tão fortes, que a águiazinha não suporta mais ficar no ninho e pula, quando ela vai chegando perto do precipício, a águia mãe vem por baixo. E voa alto com ela, e traz ela de volta para o ninho de novo. O que é que a águia mãe está fazendo? Eu quero te ensinar a voar. Eu quero te ensinar a sair desse ninho que você está vivendo. Tem pessoas vivendo no ninho pensando, é tudo que Deus tem para mim. Escuta, querido, você não sabe da missa um terço. Do culto uma oração. Você não sabe do culto uma oração. O que Deus está fazendo é, eu preciso te ensinar a voar. O mundo é maior do que o ninho. O mundo é maior do que a casa que você vive. O mundo é maior do que seus pais. O mundo é maior do que a pobreza de onde você veio. Onde eu quero te levar? Sobe nas minhas asas. O Senhor monta a águia nas asas e diz, deixa eu te ensinar. E ela plana, depois volta para o ninho de novo. Porque ela vai ter que pular de novo. Queridos, isso é muito lindo. Como a águia guia os seus filhos, assim o Senhor guia os seus filhos. Várias circunstâncias, várias situações da vida, Deus vai chegar para nós dizendo, você está incomodado com o ninho que você está? Você não acha que está na hora de dar voos maiores? Você não acha que é maior do que onde você está vivendo? Sobe nas minhas asas. Não, Senhor, posso cair e me esparramar. Pois é isso mesmo. Por isso que o Senhor se agrada dos que creem. Em Hebreus capítulo 11. Eu preciso de 3 dias para pregar para vocês, gente. Misericórdia. Vocês vão ter... Não sei não, deixa para lá. Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Escute isso. O que é a fé? A fé é convicção de fatos e certeza de coisas que eu espero. Um outro modo de dizer, a fé é convicção de fatos e certeza de coisas que eu espero. Vocês sabem que essa palavra esperança significa expectativa. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? É que Deus está dizendo assim, se existe uma expectativa no seu coração, é porque aquilo que você tem expectativa já existe. Embora você não veja. Tem expectativa no seu coração? Você sabe qual é a diferença entre nós e uma criança? Jesus falou, se você não se tornar como uma criança, você não entra. Qual é a diferença entre nós e uma criança? Se você disser para a criança, subir numa mesa e disser, criança, corre para o papai e pula. O que ela faz? Ela corre e pula. Nós fazemos o quê? Espera aí, deixa eu calcular o vértice. A potência necessária
A velocidade instantânea. Física. Tenho que estudar física para me poder me lançar. A criança simplesmente ouve o pai falar e se lança. Isso é o quê? Fé. Escute. Se há uma expectativa no coração acerca de algo, é porque ela já existe. Então o Senhor está dizendo, aquilo já existe. O que é a fé? É a convicção de que aquilo que eu espero virá para mim. Isso é fé. Tem uma expectativa? Tem. Então quer dizer que já existe. Não, mas eu não estou vendo. Já existe. A expectativa é uma denúncia de que existe. A expectativa é que no mundo espiritual aquilo já está gerado. O que é que falta? Fé para atrair. Fé para trazer à existência aquilo que não existe. Fé para chamar o que não existe como se já fosse. Porque há uma expectativa. Deus quer guiar os seus filhos como a águia guia. Pula do ninho. Eu tenho a possibilidade de me esparramar no chão? Tem. Claro que tem. Mas há uma possibilidade muito maior. Da águia voar por baixo e disser, filho, por que você pulou do ninho? Agora eu vou te mostrar horizontes que você jamais viu. Levar alturas que você nunca foi. Ter visão de coisas que você nunca foi. Porque nos ombros do Senhor, a visão dele será a tua. Nos ombros dele. Então veja. Deus quer nos guiar como a águia guia os seus filhos. Vai existir várias situações que vai precisar de fé para nós nos lançarmos. E quando nós nos lançamos é que Deus está dizendo, você confia em mim ou você confia nos seus recursos? Você confia em mim ou você confia na sua carreira? Você confia em mim ou você confia nos seus talentos? Em que você confia? Isso é o que destrói a costela da miséria. Isso é o que destrói a costela da pobreza. Eu tenho uma expectativa. Essa expectativa significa já está gerado. Qual é o teu trabalho? Fala conforme creu. Porque se eu crer com o coração e falar com a minha boca, o Senhor disse, vai ser. Vai ser. Os mundos foram criados pela palavra. Nada existia, era um caos. E o Espírito pairava sobre a face das águas. Então disse Deus, haja e houve. O que é isso? Fé. Fé. Se uma expectativa gerou no coração, aquilo é teu. Fala. Irmãos, isso é tão magnífico. Fala. Eu não sei quanto a você, mas há uma luta para você falar. Há uma luta para você mudar de postura. Há uma luta para você sair do terreno da miséria do terreno do que crê. Há uma luta. Porque no terreno da miséria diz você não vai, não dá, não consegue, tem medo, tem pavor, tem falta de expectativa. Há um monte de medos envolvendo. Aquilo é a costela da miséria. O que é a prosperidade? É como Deus falou, eu falo. Como Ele disse, é como é. As posturas mudam, os meus olhos não veem, porque a realidade está dentro de mim. É enxergar com os olhos do Espírito, não com os olhos naturais. Você me entende isso? Eu não consegui chegar no texto final, é muito lindo o texto final. E nós vamos ter que encerrar. Que pena. Mas vai dar certo. Você recebeu alguma coisa até aqui? Aleluia. Você vai passar por muitas circunstâncias, queridos. E você vai ter duas possibilidades. Ou você confia em Mamon, Deus das riquezas. Ou você confia no Senhor, que não negou o seu próprio filho, mas entregou por nós.
E se Ele entregou seu próprio Filho, por que não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Se estas coisas destravarem no nosso espírito, não haverá impossível. TGF 10.000 vai acontecer. Nós vamos comprar o nosso terreno e vamos construir uma mega igreja. Vamos ter muitas congregações e um local para receber todos eles. De onde virá esse recurso? Precisará Deus mandar um gringo para cá? Ou você poderá se apresentar diante de Deus e dizer: Pai, usa-me, quero ser útil no teu reino, enche os meus bolsos, que eu sou generoso. Aleluia! De uma igreja no lixão, Deus levantou 50 milionários, 50 mil milionários, de uma igreja no lixão. Você não está no lixão, você está no Maracanaú, que tem esgoto aberto, fede muito. Mas isso é para você contar o testemunho. Deus me fez prosperar no deserto. Deus me fez prosperar onde havia escassez. Irmãos, a prosperidade está dentro de você, não é fora de você. Você se lembra do caso de Abraão e de Ló? É Ló? É Ló, sempre confundo com Jó, era Ló. Eles haviam prosperado muito, tanto Ló quanto Abraão. Haviam prosperado muito. Prosperado tanto que não tinha mais espaço na terra para caber os rebanhos deles. Então os pastores começaram a brigar. Pastores de ovelha, irmão, não era pastor não. E então Ló, sobrinho de Abraão, chegou e disse: vamos nos separar, porque a terra ficou pequena para nós. É esse tipo de prosperidade que eu estou falando. Vocês estão comigo? Irmãos, se o nosso coração pegar isso que eu estou dizendo, vocês vão ver a velocidade das mudanças que vão acontecer. É desse tipo de prosperidade que eu estou dizendo. O Senhor diz: traga os dízimos à casa do Senhor e faça prova e veja se eu não vou derramar sobre vós bênção tal, da qual vos virá grande abundância. As nações da terra olharão para vocês e dirão: eles são bem-aventurados, eles são felizes, eles têm um banco que não quebra nunca. É promessa do Senhor, é um tipo de prosperidade que é visível. Os seus amigos, os seus inimigos, os seus familiares vão ver e dizer: o que houve com ele? Ele era uma coisa antes, é outra coisa agora. O que houve? Uma semente nasceu no coração e ele disse: eu dependo dele, não dependo de Mamon. Escuta, eles haviam prosperado tanto que a terra ficou pequena e Ló chegou dizendo: vamos nos separar. Abraão disse: escolhe qualquer parte da terra que você quiser. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Ló olhou para as campinas verdes e disse: é para lá que eu quero ir. E Abraão disse: está perfeito, eu vou no sentido contrário. O que é que acontecia no coração de Abraão? Abraão dizia: a minha riqueza vem do Senhor. Para qualquer lugar que eu for, onde eu pôr a planta do meu pé, vai prosperar. Vai prosperar. Abraão tinha essa convicção firmada dentro dele: o Senhor não é o lugar onde eu estou. Irmãos, eu tenho uma expectativa de que essa igreja se torne um milagre, porque eu creio nessa verdade. Eu creio nessa verdade. Eu creio na verdade que você é próspero e onde você for, vai prosperar. Seja no lixão, seja numa favela, seja onde for, vai prosperar. Por quê? O reino de Deus está sendo estabelecido. E onde ele chega,
estruturas são quebradas. Muda. Eu creio nisso. E eu quero ver o testemunho saindo daqui. Nós temos um vídeo mostrando como nós éramos. E vai continuar esse vídeo. A cada ano. Nós começamos aqui com a casa mal assombrada. E o Senhor nos trouxe até aqui. E Ele vai nos levar a lugares maiores. E aqueles que virem o milagre acontecendo, vão ver que o Senhor soprou sobre aquele lugar. Que o Senhor soprou sobre aquelas pessoas. Que o Senhor quebrou a estrutura que os mantinha presos. Meu pai era pobre, minha avó era pobre, meu tio era pobre, tudo era pobre. Vai mudar. Vai mudar. Vai mudar. Vai mudar. Vai mudar. Aleluia!